Olá, boa noite a todos que nos acompanham. A imagem de satélite mostra nuvens carregadas espalhadas ainda pelo centro-norte do país por conta de instabilidades em altos e médios níveis da atmosfera. Mas hoje, antes da gente conferir os destaques do tempo que deve acontecer, vamos falar do milho segunda safra. Cerca de 67% desse milho está em desenvolvimento vegetativo, isso em todo o Brasil, considerando os 9 estados produtores do milho safrinha. Mas hoje a gente traz o destaque principalmente para Minas Gerais, que tem aí uma área de 11% que já foi semeada e tem enfrentado problemas com relação à presença de cigarrinha. Isso por questões climáticas, com relação a muita umidade e também altas temperaturas. Com relação a essa umidade, tem chovido bastante nos últimos dias, nas últimas semanas, sobre o estado de Minas Gerais. Isso tem mantido a umidade do solo bastante elevada em praticamente todo o território mineiro. Então, uma umidade do solo muito expressiva até deixa o ritmo das atividades de campo um pouquinho mais lento e, de modo geral, traz essa preocupação com relação à presença dessa cigarrinha, porque não é só o solo que está úmido, o ar também fica bastante úmido com relação a essas chuvas persistentes. E tem também, com relação a esses próximos dias, ainda uma tendência de mais umidade sobre o estado de Minas, esse destaque principalmente para amanhã, sexta-feira, com uma tendência de reposição da água no solo nessas áreas em verde do mapa, que é justamente áreas que já tem chovido muito, já está com o solo mais úmido, então tem essa tendência ainda de persistência das chuvas na mesma área, ainda mantendo essa umidade do solo elevada. Com relação à temperatura, que também tem sido a grande preocupação para essa presença de cigarrinha em Minas Gerais, ainda temos, nessa sexta-feira, o destaque principalmente em partes do Triângulo Mineiro, com temperaturas que ainda podem passar facilmente até dos 30 graus. Então, tem sido a grande preocupação, algo que não deve mudar por enquanto. Nesta sexta-feira, inclusive, tem potencial de chuva em todas essas áreas em azul do mapa, com destaque para as áreas mais escuras. Então, uma chuva que ainda pode ser volumosa, ainda pode ser mais forte e, de modo geral, que deve acontecer em vários estados por conta dessas instabilidades. Então, ainda tem alerta em boa parte da região sudeste, tem chovido muito nesses últimos dias. Nesta sexta-feira ainda pode sim ter aí um ponto de atenção em partes aqui no leste de São Paulo, principalmente no Rio de Janeiro, Espírito Santo, em grande parte de Minas Gerais também. Em áreas também do Nordeste, da região Centro-Oeste, até do Norte, como no caso do Pará, mesmo que de forma irregular, mal distribuída, ainda tem condição para essa chuva mais volumosa, mais persistente, não se descartando o risco para eventuais transtornos. Falando de temperatura, a semana termina quente também em todo o Brasil, mesmo com a condição das pancadas de chuva, máxima de 31 graus em Erechim, mesma temperatura em Franca, 30 graus em Serrinha, 33 em Alta Floresta e até 34 graus em Itaituba. Para os próximos dias, alerta ainda de muita chuva em partes do Brasil. Destaque para essas áreas aqui no centro-norte brasileiro, áreas em verde e amarelo do mapa, que podem registrar volumes ainda entre 40 até 95 milímetros. Então ainda existe o grande potencial para alagamentos e até erosão do solo. Mas nesse período também de 23 a 27 de fevereiro, tem condição de mais chuva, principalmente aqui na metade leste de São Paulo, no sul de Minas Gerais e ainda em partes também aqui do Paraná, com destaque para esses altos acumulados que podem sim provocar alguns danos.